bom dia, boa tarde, boa noite, paroquianos da Paróquia Santa Terezinha e paroquianos do mundo. Eu sou a Natália e eu e Júlia estaremos aqui conduzindo o Fé no Ar. Fé no Ar, você está aí conosco, né? Então, a Fé no Ar vai ser também a tua participação para que a gente possa levar tantas mensagens bonitas aí. Deus abençoe o trabalho de vocês, abençoe a nossa missão, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau, Deus abençoe. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Fé no Ar, o podcast da Paróquia Santa Terezinha e São Luís Guanella, aqui no Cruzeiro Novo, em Brasília, Distrito Federal. Bom, como vocês já sabem, a nossa paróquia vai completar 50 anos no ano que vem, em fevereiro de 2025. Então, a gente vai abrir essa conversa, a gente chamou para essa conversa hoje os nossos pioneiros, os pioneiros da paróquia que estão aqui com a gente, ao lado do nosso pároco, Padre Renato. E antes da gente começar essa conversa, eu vou me apresentar para eles, vou me apresentar para vocês. Eu sou Natália Mendes, sou paroquiana aqui da paróquia, sou catequista e participo aqui da pastoral da comunicação. E não estou sozinha nessa apresentação, tem alguém que também vai apresentar esse episódio junto comigo. Ele vai se apresentar agora. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, você paroquiano da nossa paróquia Santa Terezinha e paroquiano do mundo inteiro. Hoje é um dia histórico. A nossa segunda edição do nosso podcast Fé no Ar, e já é uma edição histórica com os nossos pioneiros, que vão contar para você que está assistindo um pouquinho da nossa história, né? Que está chegando a hora do nosso jubileu, né? E nada mais legal, nada mais interessante, nada mais formidável de que ter aqui com a gente o pessoal que começou tudo isso aqui. Se hoje a gente está aqui como podcast Fé no Ar, é graças a esse pessoal que está aqui e que vai falar com a gente. Eu queria também passar a palavra agora para o nosso pároco, né, Padre Renato, para ele também dar aí a sua palavra inicial. Eu sou o Júlio Pedro e passo agora para o Padre Renato. Obrigado, Júlio. Obrigado, pessoal da PASCOM, por aceitar o convite desse podcast jubilar em preparação aos 50 anos. Quero agradecer aos nossos paroquianos, alguns pioneiros. Sabemos que teriam muitas pessoas que hoje poderiam, né, estar conosco. Porém, nós sabemos que as dificuldades, muitas vezes, né, desses momentos, para chamar a todos. Então, nós, assim, fizemos o convite acessível para aquelas pessoas que puderam hoje estar aqui conosco. A gente quer lembrar todos aqueles pioneiros que já partiram deste mundo para a casa do Pai, né? Nossa gratidão eterna. E vocês que estão aqui hoje, pioneiros, vocês representam a cada um deles a vida, a história, a família, que aqui nesses 50 anos protagoniza uma história bonita, muito bela, e que é uma comunidade muito fervorosa, que tem uma dimensão espiritual, também caritativa, muito grande. É um coração generoso. A paróquia Santa Terezinha é agraciada por um povo que tem muita fé. E demonstra isso em testemunhos, palavras, obras, que é o essencial da nossa fé, né? São Tiago Apóstolo diz, a fé sem as obras é morta. A nossa comunidade é uma igreja viva porque ela pratica com a fé aquilo que dimensiona a caridade, né? O coração e a solidariedade. Então, eu quero agradecer a cada um de vocês que estão aqui, pioneiros, ao pessoal da PASCOM e também a você que está em casa, que vai ter esse momento de participar, assistindo essa podcast, acompanhando. Então, tenhamos uma abençoada podcast hoje com a intercessão de Santa Terezinha, São Luís Guanella, e vamos para o jubileu. Vamos ouvir essa história linda, pessoal. Obrigada, Padre Renato. Então, para a gente começar, então vamos fazer o seguinte, cada um se apresenta, mas eu queria que vocês se apresentassem e já começassem respondendo pergunta, porque a gente está aqui, a gente quer ouvir vocês, quer conhecer a história de vocês. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é quais foram os principais desafios que vocês encontraram lá no surgimento da paróquia e como foi superá-los? Vou começar por aqui. Bom, eu sou a Marisa.
participo aqui já há mais de 50 anos, mais ou menos, né? Eu comecei a caminhada participando somente da missa. Hoje eu já faço parte de pastorais, já fiz parte da pastoral do ECC, agora eu me encontro na Renovação Carismática há 33 anos. Sou Marisa, sou casada e faço parte da Renovação. Eu sou o José Severino, conhecido como Severino na igreja. Cheguei aqui em 1974, estava fazendo as colunas da estrutura da igreja. Isso aqui era a poeira vermelhazinha, a igreja era celebrada, a igrejinha era ali onde é a casa dos padres hoje, né? José Severino, sou vicentino, desde 79, e estamos aqui para servir. Eu sou Enio Ferreira da Silva, eu estou aqui na paróquia há mais ou menos uns 50 anos também, desde o início aqui. A primeira missa que eu estava mostrando foi celebrada aqui no dia 24 de dezembro, era terra aqui. Todo esse piso que nós temos hoje aqui era uma terra vermelha, então a luz era tudo bem fraquinha, tudo, mas foi a luz das velas, foi muito boa aquela festividade na Missa do Galo. Foi muito bonita, foi à meia-noite, foi muito bonita a celebração. Então, isso marcou muito a minha presença aqui na Paróquia Santa Terezinha. Depois eu participei dos encontros de casais, através do encontro de casal, que eu firmei mais aqui na igreja. O encontro de casal aqui era a mola mestra, que tinha aqui o padre Lino, foi assim que começou aqui essa caminhada conosco aqui, como disse, o nosso pastor, que começou com nós aqui nessa caminhada. Então, hoje eu sou da Pastoral do Dízimo hoje, participo também do Conselho Administrativo da paróquia, né? Mas foi uma alegria muito grande. Eu nunca saí dessa paróquia, eu não saio dessa paróquia, porque aqui é a presença de Santa Terezinha aqui no meio de nós. Ela é uma santa padroeira e é a congregação do Servo da Caridade. Também os padres, todos que passam por aqui, são excelentes sacerdotes que vêm esse rebanho nos conduzir. Eu me chamo Elizabeth, eu sou casada, tenho 3 filhos, moro na Suíça, mas eu cresci aqui em Brasília, vivi aqui na Paróquia Santa Terezinha muitos anos, e eu acho que a pergunta foi qual foi os maiores desafios. Eu acho que o maior desafio que nós vimos foi quando o Padre Lino chegou aqui com esse projeto de construir uma grande igreja. E eu tenho uma lembrança assim muito interessante, porque eu tive um bom contato com ele. E eu me lembro que tinha as missas no domingo, e ele pedia para mim vir na segunda-feira, contar o dinheiro da coleta, pegar esse dinheiro, e era aquele monte de dinheiro, na época, eu não sei o que era, cruzeiro, não sei o que era, e depois pedia para mim no banco levar esse dinheiro e botar numa conta que ele tinha aberto. E o que eu vi assim também foi uma pessoa que tinha confiança em todo mundo. E eu acho que isso aí também foi uma das coisas assim importantes para ele chegar aqui e conquistar uma população que estava um pouco perdida, e que essa igreja, ele conseguiu o objetivo que ele tinha. E eu, para mim, que venho aqui, como agora eu estou aqui de férias, eu cheguei semana passada, e o que me faz prazer é de ver essa igreja, uma igreja viva, com os paroquianos. Isso me faz muito bem, porque de onde eu venho, as igrejas estão vazias. E aqui, essa vida que tem aqui, me contagia e me faz bem. Até 1975, eu era metido ateu. E, de repente, a Yolanda recebeu um convite para fazer um encontro de casais. Eu não queria ir, porque não aceitava de jeito nenhum ficar mexendo com igreja,
e padre na minha frente. Aí eu dei um azar tão grande que eu fiz um encontro de casais e o coordenador era o padre Lino de la Morte, membro da nossa família, pessoa que nós amamos até hoje. Não sai da nossa lembrança. Aí nós fizemos o encontro de casais e eu saí deslumbrado, né, como novo cristão. Agora vai ser tudo uma maravilha, não sei o quê, tal. E de repente fui pego de surpresa com um câncer. Graças a Deus, como eu estava descobrindo a fé, eu me apeguei a Deus e falei, vai ser tranquilo, vou sair dessa e saí. Estamos bem até hoje. Depois entramos com o padre Lino com a ideia de construir a igreja. Eu me lembro que nós pegamos o projeto, fomos conversar com o bispo. Quando ele olhou o nosso projeto, falou assim, vocês estão sonhando alto demais. Aí quem é que não me lembro mais quem estava do lado da gente, falou, não, o senhor pode escrever que no dia tal, tanto de janeiro, do ano de 75, 76, essa igreja já estará coberta, nós vamos rezar a missa do galo nela. E assim foi, trabalhamos muito, muitas vezes eu saindo do trabalho, que eu trabalhava com informática, e saía de madrugada, passava aqui e encontrava a gente trabalhando. Foi a época mais bonita, de muita raça, muita fé, muita vontade. E aí comecei a me engajar, né? Dei a sorte de estar com o padre Lino, a humildade dele me impressionou demais. E nós seguimos a nossa vida como novo cristão. Agora eu já sou velho cristão. Seguimos a nossa vida e, graças a Deus, fazemos parte dessa paróquia. Eu estou afastado há 2 anos porque eu peguei Covid e fiquei com todas as sequelas e estou me recuperando ainda. Mas vou voltar com tudo, 100%, se Deus quiser. Eu me chamo Yolanda. Os maiores desafios que nós encontramos nessa paróquia foi a dificuldade financeira no início da paróquia. A gente tinha muita dificuldade financeira. A gente fazia eventos para recuperar esses financiamentos. E nós começamos aqui na paróquia, nós fizemos um encontro de casais no Martins Correia, aí nós ajudamos a implantar o primeiro encontro da paróquia Santa Terezinha, e os eventos, a gente estava sempre todo mundo junto. Aqui a gente sempre tinha muito amor, muita humildade com todas as pessoas, e foi assim que a paróquia foi crescendo. E com o padre Lino perto da gente, sempre dando as mãos para a gente, ele dava exemplos de vida que a gente ficava maravilhado com as conversas dele. Boa noite a todos. Eu me chamo Margarete, sou filha da Inês, que está aqui, irmã da Elizabeth. É com muita alegria que eu estou aqui para falar da minha paróquia, né? Santa Terezinha. Santa Terezinha, o tema e o lema dela é o amor. E eu pude participar, e participo, né, dessa comunidade por amor, né? Já participei de outros movimentos. Na minha juventude, eu participei do grupo jovem, implantado pelo padre Lino, que o padre Lino, o que me... A pergunta é? Uma das barreiras, né, dos desafios, né, foi na época da minha juventude, porque, como jovens, nós sempre temos muitos questionamentos. E o padre Lino, ele tinha assim, o dom de atrair a juventude. E isso fez com que eu, como Margarete, tivesse mais assim, esse amor pela igreja. Uma das coisas que o padre Lino fazia, que cativava muita gente, quando terminava a missa, ele pegava todos os jovens. Ele tinha uma Kombi na época, né? Quando ele chegou aqui, era um Fusquinha. Depois ele viu que a juventude era muito grande, ele partiu para uma Kombi. E nessa Kombi, quando terminava a missa no final da noite, ele reunia todos os jovens e ia para uma pizzaria. E para falar sobre o quê? Falar de Deus e falar sobre a palavra de Deus. Então, é um desafio que eu tive.
com o Padre Lino, que me fez ter essa vivência maior enquanto comunidade. Muito bem, estamos todos apresentados. Só que agora, Natália, eu vou aproveitar a sua pergunta e vou dirigir ela para o Padre Renato, para atualizar essa pergunta. Padre Renato, quais são os maiores desafios hoje, né, que o senhor, enquanto pároco, encontra, né, para poder manter vivo, né, manter viva toda essa fé e essa alegria dos nossos pioneiros? Eu vejo assim que a comunidade, praticamente, ela tem desafios, sim, como todo lugar temos desafios, mas a grande vantagem é que essa comunidade, ela acolhe todas as propostas da missão, que ela já tem uma caminhada de 50 anos de pessoas que vão correspondendo, isso foi passado de geração em geração. Então, o padre que chegar hoje, os padres daqui para frente, os que já passaram, eles têm a mesma impressão. Você chega, a comunidade responde aos anseios, aos projetos, basta o que a gente tem que fazer, é exatamente aquilo que um sacerdote, um padre deve ser na comunidade, pastor. Para quê? Cuidar, zelar, pastorear. De que forma? Orientando, conversando, acolhendo as pessoas, né? E isso tudo a nossa comunidade tem com o seu jeito carismático, né, de ser. É uma comunidade que fervorosamente participa de todas as coisas, eventos religiosos, eventos sociais, que vai mantendo aquela tradição lá que a Yolanda falou, né, do começo, como foi difícil. Isso tudo é fruto de uma consequência lá do passado. Pessoas que assumiram esse trabalho junto com os primeiros padres, lembrando aqui o Frei Eustáquio, um carmelita, que ficou 1 ano, de 75 a 76, depois assumiu o Padre Lino em 76, ficou aqui 10 anos, depois veio o Padre Armando, vieram o Padre Geraldo, vieram outros sacerdotes, né? Sempre respondendo. E eu vejo assim, eu não vejo assim dificuldades. Desafios todo lugar tem, nada é perfeito, tudo se transforma. Então eu vejo a paróquia Santa Terezinha se transformando cada dia, né? Então essa é a história bonita que nós temos que resgatar sempre e continuar contando, porque as gerações futuras chegam e elas vão também acolhendo esse propósito que há tantos anos, há 50 anos aqui, essa comunidade assumiu, né? Muito legal. E agora eu volto para você, né, que está nos assistindo e que ainda não se inscreveu no nosso canal. Se inscreva no nosso canal Paróquia Santa Terezinha, Cruzeiro Novo, aciona o sininho, dá o like e compartilha para que mais gente possa ver essa riqueza aqui que a gente tem. Agora eu quero fazer a segunda pergunta e eu vou fazer essa pergunta para o seu Enio. Seu Enio, e quem quiser responder também, fique à vontade, tá? Seu Enio, qual foi o momento mais marcante para o senhor nessa caminhada desses 50 anos da nossa paróquia? Conta para a gente. O momento mais marcante para mim foi o seguinte, quando estava a construção, né? Na época da construção, que foi colocado aqui, um momento difícil, né? Eu vi o caminhão aqui, um momento assim de ter um momento com o Padre Armando, e houve uma visita do governador e com o secretário de obra aqui em Brasília, né? E aí, quando o governador veio aqui, aí sujou o sapato ali na lama que tinha aqui na frente, né?
Aí o padre Armando falou, governador, se o senhor mandasse fazer a frente aqui, asfaltar, o senhor não sujava o sapato. Então, isso foi um momento que, assim, de descontração, que o governador falou, e aí, logo em seguida, no outro dia, o padre Armando foi no Palácio Buriti e já falou com o secretário de obra lá na época, né? E já para fazer a situação. Passou, aí o governador, quarta-feira vai fazer. Quarta-feira não veio. Quinta-feira, cedinho, o padre Armando estava lá no Palácio Buriti outra vez. Como é que é, governador? O senhor manda ou não manda nesse negócio aqui, né, nessa secretaria aqui? Então, foi um momento assim que a gente gravou essas coisas que passou por aqui, que na época da construção, né? E era assim, a época da construção foi um momento mais difícil, assim, muito difícil, e nós fazíamos todo fim de semana o encontro de casal, o circo de casal também fazia um almoço aqui. A gente fazia almoço para angariar recursos para fazer a obra, porque era dispendiosa, né? Muito dispendiosa, a obra era dispendiosa, então esse é o momento marcante que nós passamos aqui. Se alguém puder me contar como é que foi a história da escolha de Santa Terezinha como padroeira também, vocês lembram? A escolha de Santa Terezinha como padroeira, que eu tenho conhecimento, que ela veio, o Frei Eustáquio, ele é lá do Carmélio de Santa Terezinha, né? Então, quando ele veio para cá, ele já veio com essa incumbência de trazer do Carmélio Santa Terezinha. Então, ele veio para cá já com a Santa Terezinha. Então, essa que foi o início da obra aqui, já Santa Terezinha já. Essa foi o início. Mais alguém quer responder? Por favor, fique à vontade, Sr. João. Me faltou um detalhe da minha volta para a igreja. Eu já tinha feito encontro de casais e tal, mas ainda estava um pouquinho oscilante. E na época eu trabalhava na informática, era operador de computador e trabalhava à noite. E trabalhava à noite não é como hoje, à noite tem trabalho, né? Eu entrava às 18 horas e saía às 6 horas da manhã. E marcamos um churrasco no lago, a turma do computador. E fomos para lá. Aí eu era o churrasqueiro, estava assando a carne ali, e de repente o pessoal começou a gritar. Quando eu olhei, tinha alguém se afogando a mais de 50 metros de distância. Eu larguei tudo e saí correndo para lá. Quando eu pulei na água, já pulei em cima de pedra, me machuquei tudo. Fui lá, peguei o rapaz, ele ainda me ajudou. Falei assim, olha, eu vou esticar o braço, eu pego meu braço e vai me puxando. Falei, tá bom. Aí comecei, né, puxando ele. Dali a pouco eu olho lá para o barranco, estava no mesmo lugar. Falei, meu Deus, eu não vou dar conta. E puxo de novo, estava nadando ali. Dali a pouco comecei a sentir um pouquinho de tontura. Aí eu falei, não vai dar, eu vou soltar esse moço, que eu estou com meu filhinho lá, ali perto da churrasqueira, e eu não vou abandonar meu filhinho agora não, se for ele que vai, ele vai no meu lugar. Soltei o rapaz, dei umas 2 ou 3 braçadas e olhei para trás, não sei se foi sorte ou azar. Quando eu olhei para trás, estava ele com as mãos assim, me procurando. Falei, eu me emociono. Falei, não tem jeito, tem que voltar. Aí voltei, peguei o rapaz de novo e vai. Olhei para trás, olhei lá para a margem, estava no mesmo lugar. Eu não sei se era porque eu já estava entrando em pânico. Eu falei, não dá mais agora, não dá mais. Soltei o rapaz, olhei para trás de novo, só vi os cabelos dele e a mão para fora. Eu falei, puxa, eu vou tentar até a hora que Deus quiser. Voltei, peguei o rapaz e vai dali a pouco minha boca amortecendo, a vista escurecendo. Eu falei, estou morto. Dali a pouco senti o chão embaixo do meu pé. Aí chegou gente, nessa hora aparece todo mundo. Me ajudaram a tirar o rapaz. Na hora que eu botei o pé fora d'água, desmaiei. Dali a pouco eu acordei com a cabeça explodindo e tal. Naquele momento eu comecei a pensar, gente, esse Deus que eu ainda não acredito bem nele, só pode existir, porque foi ele que fez isso. Eu jamais faria. Eu não tinha condição de... A minha saúde estava de um jovem de 90 anos. Eu fumava, tomava muito café à noite. E para mim foi um milagre que aconteceu, foi Deus pegando pela minha gola e falando, meu filho, eu existo.
faça alguma coisa. E a partir dali, de verdade, eu entrei para a luta. Fui até pipoqueiro aqui. Nós começamos aqui na Santa Terezinha, nós fizemos um encontro de casais no Martins Correia. Aí ajudamos a implantar o primeiro encontro da paróquia Santa Terezinha. E os desafios nossos aqui eram muito grandes. A gente, para arrecadar dinheiro, a gente fazia, nós chegamos a fazer um almoço no salão, não, era um barracão, né, de madeira, com o chão de terra. Aí, para a gente conseguir fazer um almoço, para a gente arrecadar fundos, a gente fazia as trempes, cozinhava em cima das trempes de lenha, a comida. E, hoje em dia, graças a Deus, a gente olha para tudo isso, a gente vê como tudo valeu a pena, né? Eu só queria falar alguma coisa, porque minha mãe está sentada aqui ao lado, ela não conseguiu falar. Ela está com 92 anos, ela está com um pouco de dificuldade, mas é um dos pilares dessa igreja. Principalmente quando tem as festa junina. Ela é conhecida como a dona da canjica, porque ela sempre trabalhou fazendo as canjicas. Ela participou muitos anos da Legião de Maria, do apostolado de oração. Ela não fez encontro de casais porque ela ficou viúva. Na época, estava viva, não existia, mas eles sempre trabalharam, os dois juntos, pela paróquia, no começo. Depois, ela ficou sozinha, com os filhos, e nós trabalhamos sempre juntas, e ela sempre foi uma pessoa muito ativa dentro da paróquia. E também, minha mãe também foi uma das fundadoras do apostolado de oração, né? Do apostolado, ela sempre teve assim, um amor muito grande pelos sacerdotes, e orava muito por eles, aí sentiu a necessidade de fundar, né, essa pastoral, que tem até hoje. E eu me lembro assim que minha mãe, ela ia nas casas das pessoas do apostolado para participar dos momentos do apostolado, e ligava também, né, depois que surgiu o telefone, e ela sempre foi assim preocupada com a pessoa, né? Pela espiritualidade da pessoa, não só a pessoa vinha ao movimento, mas que a pessoa pudesse vivenciar realmente o movimento a qual ela fazia parte. Então, o apostolado de oração é um dos amores da minha mãe, sempre foi. Eu tive a graça, gente, que eu ganhei aqui na igreja, foi, aqui nós estamos sentados, o altar era um tipo, vocês se lembram, um tipo de uma copa de concreto. E quando foi fabricado aquele concreto, eles não deixaram o quadrado do sacrário da paróquia. Aí o padre Lindo comprou o sacrário em São Paulo, fiado. Comprou fiado. E aí eu trabalhava lá, aí ele trouxe o problema da missa aqui, que já estava sendo celebrado aqui. Então, o problema explicou que comprou o sacrário fiado em São Paulo. Aí, quando terminou a missa, aí no outro fim de semana, na segunda-feira, quando nós fomos lá cantar a coleta, simplesmente tinha um envelope pequeno com 45 mil dentro da envelope, o dinheiro do sacrário. Por isso que eu digo, eu tive aquela graça, e além, aí ele falou, Severino, agora eu colocar o sacrário. E eu digo, aonde vai colocar? Ele falou, aqui no centro da copa. Já pensou você furar um concreto com 10 centímetros? Mas o Severino trocou a marreta aí, não sei se alguém se lembra, e eu coloquei aquele antigo sacrário, que eu não sei, ele deve estar em alguma paróquia por aí, mas eu tive essa graça de colocar o sacrário da igreja. E voltando na nossa, que nem de Holanda, nossa festinha, ali onde é o NAD, ali nós fizemos uma barraca, os grupos
da igreja, todo fim de semana era o grupo de casal que tomava conta da quermessazinha, bendito, e por isso nós fomos erguendo nossa igreja. Tá bom? E uma das coisas para atrair mais as famílias, né? O padre veio lá do Rio de Janeiro e lá tinha muito festival de chopp. Então, ele plantou aqui, vocês lembram, né? O festival do chopp. Mas só que tem uma coisa, e o festival do chopp era sempre na semana da padroeira Santa Terezinha. Só que Santa Terezinha não gostava, porque eu me lembro, uma vez as barraquinhas todas prontas, e caiu uma chuva muito grande, muito grande, derrubou todas as barraquinhas. Botou água no chopp, né? Aí o padre, literalmente. Aí o padre Lino falou assim, acho que Santa Terezinha não gosta de chopp, não. Aí ele acabou com o festival do chopp, mas eu acho que nós tivemos uns 5 anos esse festival. Aí Santa Terezinha acho que foi ficando muito chateada, porque, realmente, um festival de chopp, aí vocês imaginam como não ficava a comunidade, né? Mas, graças a Deus, o padre Lino tinha sempre assim, a boa intenção, né? Era realmente levantar o templo, né? Não só o templo físico, mas também o templo espiritual de cada um de nós, né? O que me lembra-se muito também, que me traz muita lembrança, foi que a igrejinha era aqui onde é a atual casa do padre agora, né? Ela era muito pequena e a gente vinha participar da missa, muitas vezes não cabia o pessoal todo, eu cansei de participar da missa do lado de fora. Era um calor, um sol quente, né? Mas a gente estava ali firme e forte, né? Daí, quando o padre Lino falou de lançar a pedra fundamental da igreja, eu fiquei assim com aquele entusiasmo muito grande. Eu falei, meu Deus, nós vamos ter uma paróquia, nós vamos ter uma igreja aqui no Cruzeiro, porque o Cruzeiro tem muito, a população do Cruzeiro é grande, né? E, graças a Deus, as pessoas aqui são religiosas, elas são católicas. Então, a igreja era muito cheia, e eu fiquei, assim, muito feliz, emocionada, né? E eu brincava também, assim, muito com o padre Lino, porque eu sou muito brincalhona, viu? Eu brincava muito com o padre Lino e dizia para ele, padre Lino, para de fumar, que o senhor faz mal para o senhor. Ele ria, sabe? Só ria assim, não falava nada, né? E com relação assim à festa junina, as nossas barracas eram aqui, assim, ó, onde é mais ou menos ali a secretaria, né, ali no colégio, e era pura brita. A gente pisava naquilo, a gente entortava carregando as coisas, a gente quase caía, e era um poeirão, sabe, aquela poeira, a gente passava tão mal quando chegava em casa com a poeira, né? E as barraquinhas não tinha cobertura, a gente pegava sereno, pegava chuva, mas foi muito bom, né? Foi muito gratificante, para mim foi. Daí foi melhorando, né? Aí a festa veio para cá, né? Para esse lado aqui, ó, da minha esquerda. Aí já melhorou um pouquinho mais, já tinha espaço maior, né? Para a gente trabalhar assim, mais à vontade, mas as dificuldades eram muito grandes, sabe? Nós tínhamos muita dificuldade, assim, não tinha cozinha, como a Yolanda falou, a gente não tinha cozinha, era muito difícil para nós. E aqui, onde é o NAD, tinha um barracão ali, que o SCC fazia comida lá, toda semana a gente oferecia comida, né? E cada dia era um grupo que trabalhava ali, que tomava conta. A gente não tinha, assim, uma pia para lavar uma louça, a gente lavava ali com a mangueira, não é, gente? Quem lembra disso? A gente lavava com a mangueira, com esse panelão ali no chão, ali. Não, mas era muito difícil. Mas foi muito bom. E hoje eu louvo a Deus, porque hoje nós temos aqui uma paróquia maravilhosa, linda, maravilhosa. Vou contar uma passagem que me marcou muito com o padre Lino. Nós coordenávamos o encontro de casais com Cristo. Aí a gente dava assistência às famílias. Aí, quando foi um dia, bateu uma família na nossa porta que tinham brigado lá, o casal tinha brigado. Aí chegou ela, 2 filhos e a empregada. Aí todo mundo para ficar lá em casa com medo do rapaz. Aí, tá bom, dormiram lá em casa, tirei meus filhos do quarto, pus eles para dormir, tudo. Aí, quando foi no outro dia de manhã, eu peguei e falei, gente, até que ponto que isso está certo também? Eu tirar meus filhos do quarto, aí vou falar com o padre Lino. Cheguei aqui, era um barracão de madeira ali do lado, tinha um sofazão bem velho, todo furado. Ele me chamava de Baixinha. Ele pegou e falou, Baixinha, senta aqui.
vamos conversar. Aí eu peguei e falei, Padre Lino, está acontecendo isso, isso. Até que ponto que é certo eu fazer esse tipo de coisa? Aí ele pegou, olhou bem para mim e falou assim para mim, baixinha, se te procuram porque confiam em você e reze todos os dias para o problema ser do outro e não ser seu. Nesse dia, são os exemplos, né, que ele dava para a gente. Nossa. Tem duas passagens muito interessantes. A primeira delas, aqui na frente não tinha asfalto. E quando chovia, virava um lago. E ninguém conseguia, quer dizer, com a ajuda do governador, sei lá de quem fosse, né? Aí o padre Armando, muito inteligentemente, convidou o governador para visitar a igreja. Quando ele chegou aqui, que ele pisou na primeira escada, está com o pé todo molhado. O padre Armando falou, está vendo, senhor governador, se tivesse asfalto, seu sapato não estava assim. Uma semana depois, as máquinas chegaram. Bom, pessoal, a gente poderia ficar aqui muito mais tempo ouvindo tantas histórias, tanta coisa legal que mostra assim, o início da história da nossa paróquia. Vocês viveram essa história, mas eu queria aproveitar que vocês estão aqui para pedir para vocês conselhos também, né? Que conselhos que vocês deixam para essas próximas gerações de paroquianos, né? Que vocês acham que é importante que a paróquia leve daqui para frente? Bom, o conselho que eu posso deixar é que as pessoas não desistam, jamais, perseverem. O conselho também que eu pego é para ser... A comunidade do Cruzeiro é muito boa, ser mais humilde e continuar com essa humildade que nós temos, que aqui é uma comunidade, graças a Deus, serena, nós conhecemos um outro, né? Até o defeito de cada um nós conhecemos um com o outro, tá bom? O que a gente deixa é o seguinte, que nós sempre, como eu falei, os servos da caridade, e agora nós temos aqui o Padre Renato, que é um pastor, e ele está cada vez mais com essa equipe dos jovens. A gente vê a equipe do jovem aqui na igreja cada vez crescendo mais. Então, essa o juventude que é o futuro da nossa igreja. Nós estamos aqui já na mais de 70, né, mas a gente só tem a agradecer por todo esse tempo que nós passamos, todo esse aprendizado, que tudo é um aprendizado na nossa vida, né? E essa juventude, esses movimentos que aqui na igreja tem. Então, aqui na direção do Padre Renato, eu tenho certeza que só vai crescer cada dia mais. Obrigado, Padre Renato. Eu acho também que nós, católicos, nós temos que ser um pouquinho mais atuantes. Porque, por exemplo, a nível de igreja, as equipes aqui são bastante atuantes, né? A gente sente até orgulho de ver isso aí. Mas eu acho que o limite do católico é o universo. Você tem que ser católico no seu trabalho, dentro do ônibus, nas ruas. E a gente percebe, às vezes, que o católico tem vergonha de dizer que é católico. Não sei se é medo, não sei o quê, mas a gente tem que mudar isso aí, sabe? O trabalho da gente, por exemplo, lá no meu trabalho, eu sempre fiz questão de ajudar, por exemplo, dentro da empresa, promover coisas lá para festinhas, reuniões com o pessoal. Mas a gente tem que ser assim, tá? Nosso limite não é a igreja aqui, só ser católico aqui. Nós temos que ser católico onde estivermos. Conselho, não seria nenhum conselho, mas uma motivação, né? Eu me dirijo mais à juventude, porque eu me encontrei aqui na minha fase, né, de jovens, juntamente com o Padre Lino. Foi onde conheci meu marido, aí tive meus filhos, e isso fortaleceu cada vez mais a motivação para caminhar na comunidade Santa Terezinha. Que vocês possam também se encontrar em qualquer movimento, mas, assim como Santa Terezinha, fazer tudo com amor. Porque se nós fizermos com amor, o Cristo que
está em nós vai se manifestar também no outro, né, no irmão. É isso que eu deixo para vocês. Bom, gente, estamos chegando já ao fim, né, do nosso podcast histórico, né? E eu já quero me despedir falando uma coisa para vocês, assim, se hoje a gente está aqui nesse podcast, é graças a vocês. Se hoje a gente pode desfrutar das instalações que a gente tem na nossa paróquia, é graças a vocês e aos padres que vieram, né, do início, que plantaram a semente lá no início. Se hoje a gente tem na pessoa do Padre Renato esse pastor fantástico, é por causa desses padres que vieram no início. Então, eu só quero agradecer, muito obrigado, e que a gente possa pegar um pouquinho da fé de vocês, um pouquinho da coragem de vocês, para que a gente possa manter esse legado e para que a gente possa passar esse legado para os outros paroquianos que virão. Muito obrigado. Eu queria lembrar que todo o nosso trabalho aqui, nós recebemos, mas recebemos em graças. Tá? E lembrar também que esse trabalho nosso, vocês também participaram. Eu me lembro dos jovens trabalhando aqui, promovendo festas. Eu me lembro de uma festa que, quando eu entrei aqui, estavam os jovens todos de gravatinha, borboleta, de branco, coisa mais linda do mundo. E eram atuantes. E a gente se ajudava muito e se dava muito bem, né? E por isso eu só posso agradecer a Deus e a vocês também. Tá? Padre Renato, uma mensagem final? Muito bem, eu gostaria de agradecer a vocês que aceitaram esse convite, aos nossos amigos da Pascom, Natália, Júlio, a sua equipe, que agora eu peço que se apresente aqui também, né, o pessoal da Pascom, que vai vir aqui. Ao final, né, da mensagem, eu gostaria só de dizer assim, ó, a comunidade toda que está agora nos prestigiando, nos assistindo, nós já queremos convidar você para as festividades do nosso jubileu. Nós vamos ter um ano da graça, porque a igreja toda no mundo celebra o ano santo a cada 25 anos. E esse ano somos chamados a sermos esses protagonistas da esperança, né? Somos chamados pelo Papa Francisco a sermos portadores dessa esperança. E a comunidade toda está convocada já, nós temos aí uma programação extensa durante esse período, né? Eu creio que esse podcast não será o último, vai ser ainda muitos momentos de encontro para a gente poder falar mais coisas sobre a história da Santa Terezinha, a história dessa paróquia. Mas no dia 20, nós vamos ter aqui a abertura do tríduo. Nós já vamos convidar toda a comunidade. Essa igreja tem que ficar pequena. Dia 20, às 18 horas, nós vamos iniciar com a oração do Ângelus, o Santo Terço e a adoração, às 18h30. 19 horas, vai estar conosco Dom Fernando Guimarães, que é o bispo emérito do Ordinariado Militar. Ele vai presidir a Santa Missa da abertura do tríduo. Por que escolhemos ele? Porque ele tem um vínculo com os carmelitas, né? Ele tem uma espiritualidade muito forte de Santa Terezinha. Foi ele que organizou lá na França, Lisieux, as relíquias que percorrem o mundo, né? E ele vai celebrar aqui conosco. No dia 21, vai estar conosco um padre que mais ficou tempo aqui, eu acho, né? Segundo assim, as histórias aí, o Padre Celso, né? Um dos que ficou mais tempo seguido aqui, né? Então, o Padre Celso vem de Santa Maria, Rio Grande do Sul, ele é vigário lá, vai estar celebrando conosco. E no dia 22 vai estar conosco Dom Raimundo Damasceno, cardeal, emérito, arcebispo de Aparecida. Ele vai estar concluindo o nosso tríduo, porque foi ele que trouxe o relicário de Santa Terezinha em 2010 para esta comunidade. Então, no dia 23, nós vamos ter a celebração. As missas vão ser normais, no domingo, às 7, às 9 e às 11. Porém, à noite, a missa será festiva, jubilar solene, com a presença de Dom Paulo, às 18 horas. E com todos os padres, né, os bispos que virão, os padres, as irmãs, os fiéis leigos de outros lugares e daqui da comunidade. Vai ser uma festa bonita. Nós estamos fazendo de tudo para torná-la uma festa merecida
para a comunidade de Santa Terezinha, né? Então, você já é o nosso convidado. Obrigado a todos que estiveram conosco. Nós vamos ainda nos reunir. Vamos ter mais momentos como esse. Obrigado, Júlio e Natália, que mediaram esse momento. E a você da Pascom, os outros aí que estavam nos bastidores. E você que foi, assim, protagonista conosco, assistindo essa nossa podcast dessa noite. Obrigado, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Até o próximo podcast. E eu queria pedir, padre, o senhor dá uma bênção para a gente aqui e a bênção para toda a nossa comunidade, do mundo inteiro que está assistindo a gente, para a gente encerrar. Vamos nos colocar de pé e vamos estender as mãos em sinal da bênção, que queremos também que cada um de você que está nos assistindo receba junto a nós aqui no altar, no presbitério, aqui da paróquia Santa Terezinha, que é o marco referencial da história, porque aqui no altar que nós celebramos aquele que é o motivo maior da nossa existência, Cristo Jesus, a qual Santa Terezinha dizia, né? Descobri que a igreja é o amor, descobri que o amor é tudo, e na vocação eu descobri que o amor realiza a nossa vida. Que Deus abençoe sua casa, sua família, seu trabalho. Deus abençoe esses nossos pioneiros e também estejam gozando da alegria eterna, os pioneiros que já partiram e todos aqueles que fizeram parte da história dessa comunidade e hoje ainda fazem. Que cada vez mais se renove com a graça e a bênção de Deus, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Saudações a todos. Vamos dar um tchau para o pessoal. Tchau, gente. Nós esperamos vocês. Sejam bem-vindos.